Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e, curiosamente, ontem fizemos live sobre a sondagem que tinha saído da Aximas, se não estou em erro, e hoje saiu novamente uma nova sondagem com resultados muito favoráveis ao Chega. Aliás, creio, se não estou mesmo em erro, que de todas as sondagens que saíram até ao dia de hoje, pós-eleições de 2022, este é um recorde do Chega, é mesmo o melhor resultado de sempre e talvez o pior mesmo do PSD. Portanto, meus amigos, sem mais demoras, vamos estar aqui a analisar a sondagem de hoje. Vamos começar primeiro pela percentagem de votos de cada partido, depois a representação parlamentar em termos de número de deputados, coligações possíveis caso as mesmas aconteçam e depois número de deputados que cada partido elege por cada círculo eleitoral, ou seja, por cada distrito. Portanto, relativamente à percentagem de votos, não é uma grande surpresa o que nós temos aqui. Os valores são um pouco diferentes da sondagem que tinha saído ontem. No entanto, há aqui algumas coisas aqui a verificar. O PS mantém-se sempre à volta entre os 26%, 27% e 30%. É o resultado normal que o Partido Socialista tem sabido manter, nomeadamente a seguir às quebras todas das demissões, porque foram 15 demissões e 15% perdidos. Portanto, é quase 1% por cada demissão que foi ao ar, não é? Mas não deixam de ter a capacidade de conseguir manter um determinado tipo de eleitorado fixo e base. Se eu estou a apelar a isso, não, para mim eles nenhum voto tinham, mas a verdade é que em termos de estratégia política e manipulação mediática, o PS faz isso como ninguém e por isso é que ainda tem 29% dos votos. O grande derrotado da sondagem, que já começa a ser, enfim, a habitué, é mesmo o Partido Social Democrata. Eu olho para o PSD e numa altura em que o PS perde 12%, o PSD perde 4%, enfim, eu fico preocupado. O PSD com Rui Rio teve 30%, 29%, se não me falha a memória, há 2 anos atrás, quase há 2 anos atrás. Luís Montenegro está a fazer um caminho muito bom, só que em vez de meter a primeira mudança está a fazer retaguarda para ir para marcha atrás e, efetivamente, o abono de família do Partido Socialista neste nome tem um nome, que é Luís Montenegro. Portanto, como podem ver, numa altura em que o PS perde 12%, o PSD, o seu principal rival institucional, político e ideológico, em vez de ganhar um voto que seja, não, perde 4%. Curiosamente, reparem que em terceiro lugar está o Chega. Eu já disse isto várias vezes, a mim não me admira absolutamente nada que os votos que o PS esteja a perder vão, em determinado aspecto, para alguma parte do eleitorado do Chega. O Chega há 1 ou 2 anos atrás teve 7% nas eleições, agora está com 15%, ou seja, temos mais do que uma duplicação daquilo que era o valor percentual, porque em termos de deputados, vocês já vão ver, é um valor recorde. Eu vou esperar, não vou já dizer, mas reparem bem numa coisa, a distância do Chega para o PSD é exatamente a mesma coisa que a distância do PAN, ali em baixo, para o Chega. O Chega neste momento está mais próximo do segundo lugar do que o PCP está mais próximo do Chega. Não sei se estão a perceber. A CDU ali tem 4% e o Chega com 15% está a 10% do PSD, a CDU está a 11% do Chega. Portanto, isto é um crescimento eleitoral brutal. Não me admira que alguma parte do eleitorado que o PS tenha perdido vá para o Chega. A maior parte, certamente, foi para o Bloco de Esquerda e para o PAN, que também teve um crescimento significativo. Mas, em todo o caso, não deixa de ser interessante que o capitalizar do crescimento eleitoral à direita está a ser aproveitado por André Ventura, ou pelo Chega, se quiserem, e não pelo PSD. Mesmo a própria Iniciativa Liberal, passando agora à parte da análise do Chega, passando aqui para o Bloco e para a Iniciativa Liberal, aí ele cresce, mas cresce a um ritmo que se calhar eu diria que deixa a desejar pelo potencial ideológico que o partido tem, porque algumas das propostas económicas são facilmente mediatizáveis de uma forma muito significativa, ainda para mais na realidade portuguesa que vivemos hoje em dia, e eu creio que isto se deve, ou seja, o pouco crescimento que a IEL tem e poderia ter em maior quantidade, deve-se a uma liderança fraca. Tem muito bons deputados, não todos eles, são 8, mas alguns são muito bons. O Carlos Guimarães Pinto, o João Coutinho Figueiredo, o Bernardo Blanco são pessoas que eu considero que tenham qualidade parlamentar, mas a liderança é fraca e a liderança conta muito. Coutinho Figueiredo é, mediaticamente falando, mais líder do que Rui Rocha, embora Rui Rocha já seja líder, se não me falha a memória, quase há um ano. Enfim, o Bloco cresce devido à questão da supressão eleitoral do PS, ou seja, alguns dos votos que o PS perde mais à sua esquerda estão a voltar agora às suas bases normais. A mesma coisa acontece com o PAN, que aproveita um bocado a perda eleitoral do centro-esquerda e recupera algum eleitorado que perdeu, porque não nos podemos esquecer que o PAN, em 2019, conseguiu eleger 4 deputados. Um resultado muito interessante para a realidade daquilo que é um partido, enfim, de animais. Depois temos o PCP, não há muito a dizer, 4% é marxista-leninista tradicional. O eleitorado vai acabar por desaparecer, assim como um pouco como o CDS. Nada contra o CDS
tudo contra a questão ideológica do PCP, o LIVRE com 3% e o CDS com 2%. Arredondado dá 2, aquilo é 1,6%, mas dou já aqui um disclaimer, o CDS não consegue eleger. Passando aqui para o número de deputados que cada partido consegue eleger. Nós vemos que, e aqui a principal... Eu sei que muita gente agora está ali a ver os 42 deputados do Chega e é efetivamente significativo. Agora, de um ponto de vista prático, o mais importante a reter aqui é, sem sombra de dúvidas, o crescimento do Chega, mas para mim há uma coisa mais importante do que isso, que é o Bloco Central perder o poder todo, em termos parlamentares e institucionais que tem, e constitucionais até. Porquê? Para se fazer uma revisão constitucional são precisos cerca de 152, 153 deputados. O Partido Socialista com 77 deputados e o PSD com 68, aquilo, se não me falha aqui as contas, dá 145 deputados. Ou seja, significa isto que o Centrão em Portugal, o Bloco Central, está tão enfraquecido que nem sozinho consegue fazer a revisão constitucional, porque vocês precisam de mais de 2/3 do Parlamento. Portanto, é muito interessante, é a maior vitória que a democracia tem nesta sondagem. O Chega ganha, enfim, 30 deputados, tem 12, passa para 42, quase que quadriplica aquilo que é a sua margem parlamentar, é um resultado excelente. O PSD, para terem noção, perde 9 deputados, à data de hoje o PSD tem 77, se não me falha a memória, passa a ter 68, e o mais preocupante é que eu olho para o PS, tem 77, o que significa que perde 43 deputados, comparativamente ao que tinha há 2 anos atrás, ou o que tem agora, não é? Com a eleição de 2022, e eu olho para o PSD e penso, bem, o meu maior rival perde 42 deputados e eu não consigo ganhar nenhum, ainda para mais perco 9. Eu se fosse o Luís Montenegro, enfim, fazia alguma coisa, mas do oposto que ele está a fazer agora. Um conselho de amigo. Depois, relativamente ao Bloco de Esquerda, cresce, é uma proporção muito simpática, quase que triplica a bancada parlamentar, e muito advém também da queda do PS. Os 40 e tal deputados que o PS perde têm que ir para algum lado, não é? E, portanto, acredito que está a haver quase uma transição novamente para o Bloco ganhar o eleitorado que tinha perdido, porque em 2019 o Bloco tinha 19 deputados e perdeu-os agora em 2022 para apenas 5, e portanto está a haver uma recuperação quase. A Iniciativa Liberal, como disse anteriormente, ganha alguma percentagem e também alguma representatividade a nível do Parlamento, mas apenas ganha 3 deputados relativamente ao que tem agora. E eu acho que o potencial ideológico e político que a Iniciativa Liberal tem é passível de um incremento, de uma dilatação parlamentar muito maior do que apenas 3 deputados. Muito se deve à liderança fraca, a meu ver. Surpresa, o PAN ganhar nesta sondagem 6 deputados, é incrível, ok? Passando até o PCP, que está com 5, e o LIVRE ganha 3. Vocês agora poderão estar a questionar-se como é que o LIVRE, porque as percentagens anteriores davam 3% ao LIVRE e apenas 2% ao CDS, não é? E vocês agora perguntam como é que 3% do LIVRE consegue eleger 3 deputados, mas 2% do CDS não elege nenhum. Muito simples. Nós fazemos a eleição por círculos eleitorais, por distritos, e o que acontece é que a concentração eleitoral do LIVRE está muito mais concentrada em Lisboa, que elege muito mais facilmente, e a do CDS está muito mais dispersa pelo resto do país, e portanto não há um acumular assim tão grande que permita a eleição num distrito em concreto. É triste e é injusto, mas é o que é. Enfim, vamos então para as coligações, para os governos possíveis, só aqui um momento exatamente, e as coligações possíveis, atenção, quando eu faço estas coligações, às vezes as pessoas interpretam mal, não é que eu seja a favor de qualquer uma delas, tenho uma opinião muito própria relativamente a isso, mas isto é apenas em cenários hipotéticos, em termos de análise estatística. Portanto, como eu tinha mencionado anteriormente, PS e PSD num Bloco Central, 145 deputados, com maioria parlamentar, é verdade, sim senhor, mas ao mesmo tempo sem o número de deputados suficiente para conseguirem fazer uma revisão constitucional só por eles próprios, sem pedirem a opinião ao Chega, ao Bloco, à Iniciativa Liberal, a qualquer outro partido que seja. Depois, a coligação, que eu não digo que é uma coligação de direita, mas sim uma coligação de partidos à direita do PS, porque 2 dos 3 partidos ali representados não são de direita. Temos 2 partidos de centro e um de centros, enfim, vá. Temos o Chega à direita, efetivamente, e o PSD, que é ali de centro-centro-esquerda, e a Iniciativa Liberal ao centro. Portanto, coligação dos partidos à direita do PS. E temos 121 deputados, que dá efetivamente uma maioria, mas em termos de entendimento institucional e político, muito complicado de acontecer, pelas 3 frentes, porque têm revisões ideológicas diferentes. Não é pelo Chega ser extremista, o Chega não é de extrema-direita. O que acontece é que o paradigma sociológico em Portugal está tão virado à esquerda que as pessoas acreditam genuinamente que um partido social-democrata é de direita, quando no resto da Europa os partidos sociais-democratas estão todos ao centro-esquerda, não é? Portanto, um partido como o Chega, comparado com os seus da sua família política, até, sou-vos muito honesto, até é dos mais à esquerda dos partidos de direita na Europa. Enfim, mas para todo o efeito, esta
coligação, entendimento da maioria. PSD e Chega não têm maioria, e atenção que isto tem vindo a ser quase um hábito nas últimas sondagens. Há uns meses atrás o PSD e o Chega conseguiam maioria sozinhos, mas como o PSD começou a perder tantos votos, agora nos últimos tempos, o que acontece é que o Chega ganha votos, na mesma, ganha assentos no Parlamento, mas o PSD, como os perde, não dá para ambos fazerem um entendimento parlamentar. O PS e a esquerda conseguem 105 deputados, e é se calhar a parte mais positiva disto, porque isto quer dizer que o PS sozinho atualmente tem 120 deputados, a esquerda toda, incluindo já o PS, perde 15 deputados comparativamente ao que o PS tem hoje em dia, que é um resultado muito bom. E depois o PSD e a Iniciativa Liberal, conjuntamente 79 deputados, o que é triste porque significa que o PS nesta sondagem tem praticamente o mesmo número de deputados do que o PSD e a Iniciativa Liberal coligados. Triste, mas a realidade. Vamos então passar à próxima imagem, que é um gráfico de as regiões do país, os distritos no caso, eu até vou ampliar aqui um bocadinho mais, se me permitem, para conseguirem ver aquilo que é a eleição de cada partido e o número de deputados por cada distrito. E, portanto, como nós conseguimos ver, no norte do país é normal que o PSD tenha alguma vantagem, mas perde-a nas grandes urbanizações, nas grandes urbes, nomeadamente no Porto, e a mesma coisa acontece no centro do país, em Lisboa. A partir do momento em que entramos no centro do país, o PS volta a ter mais proeminência eleitoral, como é habitual, e, além do mais, é preciso perceber uma coisa. Até a nível do número de deputados em determinadas regiões do país, esta queda à bruta do PSD já se começa a notar a um nível grave. Se eu fosse do PSD, começava efetivamente a ficar preocupado. Porque o PSD não ganhar em determinadas zonas do sul do país já é habitual, o sul do país sempre foi mais à esquerda. Agora, eu quando olhar para aqui para as sondagens, e eu vou mostrar-vos aqui no sul do país, eu olhando aqui para o número de deputados eleitos, como podem ver os bonequinhos do Chega às bolinhas, são as azuis escuras, eu quando olho para aqui consigo perceber que o Chega em todos os distritos do sul do país, abaixo de Lisboa, todos eles, o Chega é a segunda força política em todos eles. Todos eles. Em Évora, o Chega é a segunda força política. Em Porto Alegre, o Chega é a segunda força política à frente do PSD também. Em Setúbal, o Chega é a segunda força política. E atenção que Setúbal é o terceiro maior círculo eleitoral que nós temos no país. É o terceiro distrito que elege mais deputados. Em Beja, o Chega não só está à frente do PSD, como também à frente do PCP, que tem uma força no Alentejo muito grande, é histórico, é sabido. E no Algarve, o Chega também é a segunda força política. E se vocês contabilizarem aqui o número de deputados a sul do Tejo, no sul do país, o Chega elege, ora, 1, 2, 6, 7, 10. Portanto, o Chega a sul do país elege 10 deputados, ao passo que o PSD elege 3, 4, 6. Ou seja, no sul do país, o Chega elege 10 deputados, o PSD 6. O que não deixa de ser muito interessante, meus amigos. Muito interessante. A sul do país, o Chega é inequivocamente a segunda força política. E não é apenas a sul que isso se nota, porque nesta sondagem, e em quase todas isto tem acontecido, mas nesta vê-se de uma forma mais fácil. O Chega elege em todos os distritos. Todos eles. Podem verificar. Faro, Beja, Setúbal, Évora, Porto Alegre, Coimbra, Santarém, Leiria, Viseu, Aveiro, enfim, todos eles, todos os 20 círculos eleitorais, nas ilhas também, o Chega elege em absolutamente todo o lado. Portanto, se moram em Caminha, se moram em Chaves, se moram em Bragança, se moram em Vila Real de Santo António, no Corvo, o vosso voto é útil caso queiram votar no Chega. Portanto, não há apenas 2 partidos com voto útil neste momento em Portugal, há 3. PSD, Chega e PS. É verdade. O PSD não elege em todos os ciclos eleitorais, ao contrário do Chega. Se repararem, o PSD não elege em Porto Alegre, por exemplo. Enfim, passando aqui, para ver só aqui uma especificidade maior daquilo que eu estava a referir, porque a grande surpresa nesta sondagem é mesmo o Chega, é o número de deputados eleitos por distrito, só aqui em gráfico. O Chega elege 8 deputados em Lisboa, 4 em Setúbal e 4 no Porto. O resultado de Setúbal é extremamente bom, assim como o resultado de Faro. O Chega em Faro está praticamente em primeiro lugar, quase a ultrapassar o PS. Em Santarém, 3 deputados é um excelente resultado. Em Braga, pela primeira vez, o Chega chega aos 3 deputados, é um resultado muitíssimo bom mesmo. E depois, Viseu, Leiria e Aveiro com 2 deputados. Todos os outros distritos que não estão aqui mencionados elegem 1, ok? Pronto, é isso, todos os outros ciclos eleitorais. Meus amigos,
foi isto, a análise a esta sondagem. Espero que tenham gostado. Já agora, eu criei um canal no WhatsApp para informações ao minuto, ok? E tudo o que precisam de saber, por exemplo, às vezes as pessoas querem saber onde é que eu vou dar palestras e etc, e não sei o quê. Naquele canal do WhatsApp têm acesso a essa informação, também comentário político e opinião de forma muito mais rápida, e quando os vídeos saem, assim têm logo ali a informação. Portanto, eu vou deixar aí o link na descrição e também no comentário fixado. Sigam-me lá, sigam-me também aqui, ok? Subscrevam o canal se ainda não o fizeram, metam like no vídeo que é bastante importante. E pronto, é tudo por hoje. Muito obrigado a todos, partilhem também o vídeo e acima de tudo cultivem-se e até à próxima.